Bom, então, boa noite para todos. É muito bom estar com vocês aqui, especialmente com a Sônia Torstensen, que é nossa grande colaboradora no CEAF. Ela é mentora e supervisora do programa Incentivar no CEAF. E ela é psicóloga e psicanalista, é mestre em educação pela Universidade de Stanford. Ela é mestre e doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, e ela é autora de 2 livros, Incestualidade, um patos familiar, pela Casa do Psicólogo, e a Indisponibilidade Sexual da Mulher como Queixa Conjugal, pela editora Blucher. E hoje ela está aqui com a gente, né? É um imenso prazer estar com ela aqui, e ela vai falar sobre a psicossexualidade e a vida amorosa. Então, vai ser uma conversa, ela vai falar sobre esse tema durante uma meia hora, mais ou menos. Em seguida, a gente abre para os comentários e perguntas. Quem quiser falar, coloca, ou levanta a mão, ou coloca a mãozinha que tem ali nas reações. Bom, podemos começar, Sônia? Sim, eu agradeço a diretoria do CEAF, na pessoa da Marina, por estar aqui trocando ideias com vocês de novo, né? Ao longo da vida, estamos aqui sempre voltando. E, por coincidência, um grupo, eu mais um grupo, eu sou coordenadora, estamos lançando um livro que chama-se Psicanálise de Casal e Família, uma introdução, onde eu tenho 2 capítulos sobre esse tema aqui. E como nós estamos nas revisões finais do livro, eu estou com a cabeça cheia do assunto, e eu estava pensando assim, perigas de eu querer despejar em cima de vocês tudo de uma vez só. Mas eu vou tomar cuidado para não fazer isso. Então, a minha proposta é que eu vou falar mais ou menos uns 30 minutos, para vocês terem uma ideia do raciocínio, do pensamento freudiano. E depois a gente conversa sobre as novas famílias e os temas que vocês trouxerem, tá? É importante eu marcar que toda a minha experiência profissional, eu comecei a atender família em 1970, portanto, família e casal, né? Portanto, fazem 52 anos. Então, mas toda a minha experiência profissional foi com casais héteros. E claro que na discussão a gente sempre pode puxar um pouco a reflexão para os casais heteronormativos, mas de fato a minha experiência é com casal hétero, ou família monoparental, esse tipo de coisa. O que eu não tenho experiência é com o casal homoafetivo. E aí, uma coisa muito importante é lembrar que nos casais hétero, a questão da diferença sexual se faz sentir em toda a sua intensidade, né? É inexorável se pensar a diferença sexual quando se pensa em casal hétero. Homem e mulher são diferentes quanto ao desejo e quanto às formas de expressar o desejo. Então, procurando ser sintético. Partindo de Freud e das diferentes leituras da psicanálise, porque para quem não é psicanalista, a psicanálise tem várias orientações, né? Vários autores a partir de Freud. E os autores foram construindo a especificidade da psicanálise com casais e família. A psicanálise foi feita para o individual. E pode-se afirmar que, de modo geral, de cada escola psicanalítica deriva um modelo de escuta para a família. Em linhas gerais, eu sigo os enfoques da escola francesa, na atualidade representada por Heger e Caes. E ao a gente abordar o tema família na atualidade, a grande questão que se impõe é como pensar algo numa vertiginosa transformação, né? Se a gente pensa nos últimos 6 anos, tudo que surgiu no que se refere à vida de família, né? Sendo que a família é o lugar privilegiado de criação das novas gerações,
o que seria necessário que se mantivesse para a constituição subjetiva das crianças que nela se desenvolvem. Nós ainda não temos respostas para essa pergunta, e nem sei se a teremos. Mas a psicanálise nos oferece uma ética de escuta dos sofrimentos e sintomas, tanto individual quanto de família e casal. É uma ética de escuta, né? E nós, psicanalistas, no caso a caso da clínica, a gente procura o caminho de ajudar aqueles que estão sob os nossos cuidados. Eu sempre brinco que é infinitamente mais fácil ser psicanalista de casal e família do que ser diretora de escola ou professora. Porque nós, como psicanalistas, nós estamos diante do caso a caso, né? Uma professora, uma educadora, ela tem que tomar decisões que se referem ao grupo, ao coletivo, que são bem complicadas. Para a gente começar a falar de família, nós temos que fazer uma diferenciação muito importante e que na literatura, o que aparece aí sobre família, as pessoas não são muito cuidadosas em fazer. Nós temos que diferenciar o que é uma abordagem oriunda das ciências sociais, da sociologia, da antropologia, ou da ordenação jurídica, porque as práticas sociais vão mudando. As ciências sociais, a antropologia, etc., vão todas lá atrás fazendo pesquisa, tentando explicar. E as ordenações jurídicas vêm correndo por último, porque as coisas começam a mudar, nasce criança, tem herança, tem isso com quem fica criança, tem que fazer uma ordenação jurídica disso. Então, não é a ordenação jurídica que está na frente, ela vem por último. A mudança nas práticas sociais vem na frente, né? Então, as abordagens oriundas dessas áreas, elas têm uma característica específica que elas lidam com comportamento. E a psicanálise tem que ser diferenciada porque ela parte do pressuposto do inconsciente. Então, às vezes, a gente vê umas afirmações a respeito, família é assim, é assado, na visão das ciências sociais ou da antropologia, né? Então, o meu caminho para abordar a família é a psicossexualidade freudiana. Vamos começar com uma afirmação do Philippe Julian, que é psicanalista, no livro dele, A Feminilidade Velada, de 1977, ele faz uma observação muito relevante. Ele diz assim: a família é o lugar sexual por excelência, ou não é família. Simples assim. Como é que a gente pode entender essa afirmação? Primeiro, vamos ver como Freud nos apresenta a característica de inibição quanto à meta dos primeiros amores. Eu vou citar Freud. Diz ele: o amor que funda a família continua a operar na civilização, tanto na sua forma original, na qual não há renúncia à satisfação sexual direta, isto é um amor que visa a relação genital, a satisfação sexual direta. E tem uma outra forma de amor que ele diz que a gente chama de afeição e que ele chama de afeição inibida quanto à meta. A meta do amor seria o ato sexual, a relação genital. Mas existe uma parte do amor que é a afeição inibida quanto à meta. A meta não é a relação genital. Então, a relação da mãe com o filho, entre irmãos, colegas de trabalho, é uma afeição, uma libido inibida quanto à meta. O amor inibido quanto à meta era, de fato, originalmente, amor plenamente sensual. E ainda é assim no inconsciente do homem. Bom, daí já dá para perceber o imbróglio que é a gente tentar entender
família e casal. Não é nada simples. Porque se espera da família que harmonize em seu interior uma profusão de impulsos intensos, todos pressionando para encontrar o seu modo de se expressar, se satisfazer, ou terem que ser deslocados, sublimados, recalcados, numa verdadeira e contínua ciranda pulsional familiar. Né? Vocês imaginem um bebê chorando com raiva da mãe, porque a mãe foi tomar banho, ele está com fome, daí tem outro filho que está com ciúme do bebê, daí chega o marido, e daí etc. Tudo isso são pulsões que querem se expressar ou vão ter que ser reprimidas, desviadas, etc. Eu vou estar falando aqui nesse começo da família onde tudo é normalzinho, tá? Depois a gente desvia. Tá bom. Como é que isso acontece? A ciranda pulsional familiar. É o vínculo sexual entre dois jovens que dá início à família, onde nascerão bebês, que serão sexualizados pelos cuidados maternos e que deverão aprender aos poucos a desviar essa sexualidade da mãe e postergá-la para o futuro, devido à interferência do pai interditador. Este deverá ser capaz de ressexualizar a mulher após o nascimento do filho, já que ela estará completamente mergulhada na relação primitiva e erotizadíssima com seu bebê. Essa história de dizer o pai tem que ajudar a mulher que teve bebê a se ressexualizar para voltar para a vida conjugal, é uma tarefa impossível para o pai. A gente fala isso e o coitado não tem a menor condição. E aí ele desanima. Por quê? Porque a mulher estará mergulhadíssima na relação com o seu bebê, que inclusive é muito gratificante. Então, retomar a mulher para si, o pai, sem traumatizar excessivamente o bebê, para este não perder a erotização que recebeu da mãe, só aceitar adiá-la. E sem dividir excessivamente a própria mulher entre seus dois amores, o pai e o bebê, de modo que ela possa retomar sua conjugalidade sem perder a maternidade recém-adquirida. Isso do pai. E a mulher, pede-se que viva a sexualidade adulta com o marido, a infantil com seu bebê, e saiba harmonizar e satisfazer os amores de ambos. Estes funcionam em níveis diferentes e competem entre si, e devem competir para o bem de todos. Espera-se que ela saia relativamente ilesa e saciada dessa disputa pelo seu amor. Disputa que se perpetua na chegada de novos bebês, cada um, por sua vez, com idades e necessidades amorosas diferentes. Sem esquecer que o grande vencedor nessa disputa, o pai, terá dificuldade para se perceber como pai de modo estável e, muitas vezes, se relacionará com ela, a mãe, a nível de impulsos infantis. E ela fará o mesmo com ele. Enfim, trata-se de encontrar a dose certa da expressão, da sublimação, da repressão de impulsos amorosos e sexuais, numa estrutura dinâmica que nunca encontra seu equilíbrio, nunca, a não ser na morte, quando ela, enfim, cessa, né? Julian também diz, a sexualidade é traumática, ou não é sexualidade, né? Porque toda essa organização ou desorganização da ciranda pulsional familiar envolve muitos traumas. O Édipo é um trauma. Quais são as condições para haver conjugalidade? Ainda o Julian, ele diz, trata-se de encontrar uma ética que conjugue erótica do desejo
e estética do bem-dizer, na arte de endereçar-se ao outro sexo. E aqui eu já entro com uma observação. As jovens hoje em dia, dizem os jovens, né, que são muito francos, os casais. Nós não temos segredos um com o outro. Tudo que está na minha cabeça, ele sabe, tudo que está na cabeça dela, ele sabe, a gente é muito franco. E aí também trazem uma queixa de que a relação não está muito bem. Então, Julian nos diz, a gente entende fácil, né? Erótica do desejo todo mundo entende. Agora, a estética do bem-dizer é a complicação. Isto é, não é para dizer tudo na relação. É onde menos se pode dizer tudo. Precisa dizer com cuidado, mas não é para dizer tudo. Porque as falas agressivas, uma vez o gênio saindo da garrafa, você não põe mais o gênio dentro da garrafa outra vez. Não é, a garrafa não é um aspirador que puxa as falas agressivas de volta. A Tereza está aí rindo para mim. Nós já tivemos aí um intercâmbio em outra fala minha, e ela achou que eu era muito machista, não foi, Tereza? Então, hoje eu vou tomar cuidado, Tereza. Mas, então, a estética do bem-dizer, o que se pode e o que não se pode falar entre os sexos é fundamental, né? E agora eu vou falar num aspecto que eu chamo o paradoxo fundante da conjugalidade. O que funda a conjugalidade é um paradoxo. Eu não vou trazer nada simples aqui para vocês, tudo é complicado. Veja, partindo da clínica, Freud nos concebeu como seres sexuais, desde o início da vida. Ele descreveu como apoiando-se sobre a satisfação de nossas primeiras necessidades, emerge um prazer, proveniente da própria sensação de satisfação. Um prazer que passa em seguida a ser procurado, mesmo na ausência da necessidade. Ele designou como sexual o desejo que o impulsiona. Já não se trata mais de uma necessidade, mas de um desejo que busca um prazer. Mais tarde, ele chamou esse impulso de vida. Então, as experiências de prazer primordiais na relação com a mãe. E aqui precisa enfatizar muito, porque dizemos que os cuidados maternos erogenizam o corpo do bebê. Eu não vou me expandir nisso aqui, que ficaria muito longo, mas são os cuidados da mãe ou da função materna, como vamos falar em seguida, que suscitam o bebê eroticamente. Então, as experiências de prazer na relação com a mãe. A entrada do pai como terceiro, não como ajudante de mãe, mas como terceiro, alguém que solicita a mãe para ele e que a mãe tem que se dividir entre ele e o filho. Então, essa entrada do pai. Além disso, as vivências de identificação e competição fraternas, que também são muito erotizadas. As experiências sensoriais com o entorno familiar, vovó, titia, vovô, vizinho, etc., né? Todas essas situações propiciam marcações eróticas inconscientes que nos constituem como humanos e que passarão a organizar o nosso desejo daí para frente. É claro que experiências posteriores também darão origem a marcações importantes, que vão constituir formações inconscientes de atração e rejeição. Agora, veja bem, esses fenômenos primitivos são regidos pelos processos primários, ou o princípio do prazer. Então, é aquela história, o bebê quer a satisfação do seu impulso, passando sem barreira, em busca da satisfação. Ele quer tudo aqui, agora, quero mais, não quero competição, não é isso? Então, o princípio da realidade, de poder renunciar, adiar, etc., só vai se instalar aos poucos, concomitante à instalação do outro, o outro indivíduo, como alteridade, né? Quando a criança começa a ver alteridade no outro,
o outro como diferente do si mesmo. Então, Freud descreveu a constituição desse sujeito, que, por definição, é sexual. Ele apontou para a sexualidade infantil, para a sua repressão, e o que nos interessa aqui, para a sua importância na vida amorosa adulta. Vale lembrar que a sexualidade adulta, constituindo-se sobre a infantil, óbvio que vai carregar consigo as exigências próprias dos processos primários. Claro, né? Então, ressentimentos encontram aí um campo fértil para se instalar, porque são impulsos infantis, são frustrados, fica ressentido. E muito disso, a maior parte se passa inconscientemente. Então, entram aí considerações sobre a constituição sexual de cada um, as marcações eróticas mais primitivas de cada um e como elas se entrelaçam no casal específico. Ela vem com marcações eróticas daqui, ele vem com marcações aqui, vocês não vão imaginar que vai fazer assim, encaixar tudo, né? Não encaixa, não é assim. Então, nós estamos, de fato, diante do paradoxo fundante da conjugalidade. Qual é o paradoxo? É que o infantil existe na vida amorosa adulta. Se a gente parte da ideia freudiana de que o humano se constitui e vive mergulhado num jogo de impulsos contraditórios, a gente está sempre querendo coisas opostas, não é isso? O ser humano é um ser dividido. Então, a conjugalidade poderia ser apenas mais um espaço onde esse jogo de forças contrárias operaria, como opera no trabalho, né? Não fosse o caso de se tratar de um espaço absolutamente único, no qual se dá de forma concentradíssima o encontro de tudo que foi construído nas experiências primitivas de erotização infantil, que fica em choque com o encontro com o outro real da escolha amorosa adulta. Trata-se, afinal, do confronto dramático entre o infantil e o princípio de realidade. As expectativas de satisfação de impulsos intensamente regressivos, próprios dos processos primários, e a necessidade de renúncia a parte deles, né? O que implica a elaboração das frustrações inevitáveis que requerem penosos trabalhos de luto. Trabalho de luto faz parte de terapia de casal, não é isso? Trabalhar o luto, fazer o trabalho psíquico do luto. Só que aí vem a complicação. Por outro lado, para poder sustentar a relação, há a necessidade de que parte das expectativas infantis possam ser preservadas. Tanto as fantasias próprias da resolução edípica, aquela da propaganda da Doriana, quando eu crescer como papai, vou ter uma mulher como a mãe só para mim, só para mim. Esse só é terrível, porque nunca será só, e o contrário para a menina. Também as impressões mais primitivas do vínculo primordial com a mãe e com o pai, enfim. Precisa ser preservado parte das marcações pré-edípicas e edípicas. Ambas precisarão encontrar o seu lugar no próprio seio da conjugalidade. Por quê? Porque elas constituem a base da atração que deu origem ao casal e que dará estabilidade ao vínculo. É porque é marcado lá atrás, Freud diz, o encontro amoroso, de fato, é um reencontro. É a busca do encontro com o objeto de desejo para sempre perdido, né? Ou seja, há a necessidade da preservação de um espaço de ilusão em meio à relação adulta. A esses aspectos contraditórios é que eu chamo do paradoxo fundante da conjugalidade.
eu já falei que o trabalho de luto desse objeto de desejo para sempre perdido, é claro que o que é desejado é a experiência de plenitude vivida na relação primordial com a mãe. Então, aquele bebê que está todo saciado, alimentado, limpinho, sequinho, gostosinho, e a mãe está na cadeira de balanço, embalando ele para dormir, ele está com aquela cara beatífica, é essa sensação de plenitude, de que nada falta, é que é o objeto do desejo, né? Como a vida não é assim, a vida é difícil. Aliás, Freud disse que um pouco de sofrimento a gente tem que aguentar. Então, esse trabalho de luto constitui uma parte importante da atividade na clínica com casais. Eu vou pular um pedaço aqui. Há, portanto, na conjugalidade, um campo de ilusão a ser preservado. Tem que ter um pouquinho daquele objeto para sempre perdido, um pouquinho de sensações de plenitude, porque, claro, que na vida amorosa, o que chega mais perto disso é a relação amorosa, é o encontro sexual. E é bem pontual, acaba rápido, né? E daí pode renovar, mas é o mais perto que se chega disso, né? Então, se há um campo de ilusão a ser preservado, é justamente nessa corda bamba que o analista deve equilibrar-se, né? O contato com a realidade e a preservação da ilusão. Por isso eu digo que o analista estará lá não só para pensar os conflitos específicos trazidos pelo casal. Eles brigam por causa de dinheiro, por causa da escola dos filhos, porque o marido tem ciúme, enfim. São os problemas que o casal aparece, né? Mas, além disso, eu vejo que o analista de casal tem também como pano de fundo a proposta de fazer eros circular entre eles, ou trabalhar para que circule mais e melhor. Agora eu vou falar um pouquinho de Édipo e a família. Falar de Édipo em certos círculos parece um anátema, né? Fica até um assunto tabu. Mas é porque as pessoas compreendem o Édipo no sentido freudiano da palavra, que é aquele papai gordinho, barrigudo, de óculos, que chega cansado do trabalho, não é isso? É o papai concreto da historinha de papai e mamãe. Nós vamos falar do Édipo lacaniano, que se traduz por uma função. Nós temos função materna, função paterna e função fraterna também. Aliás, a função fraterna eu acho fundamental e tem que ser muito mais estudada, inclusive porque ela faz marcações eróticas muito importantes. Só que eu também não vou falar aqui, porque não vai dar tempo. Então, a escrita a respeito da psicanálise de casal e família, como não poderia deixar de ser, é sempre marcada pelas preferências teóricas de cada autor. Sendo, no entanto, a estruturação edípica o principal organizador da família, o Édipo sempre estará presente de modo implícito ou explícito na mente do analista, quando se defronta com um grupo familiar. O Édipo instaura as diferenças sexual e geracional, pilares da constituição do sujeito. Porque, veja, gente, qualquer um que lida com família fica meio óbvio para o leigo, né? Porque senão seria assumir, se não fosse assim, que as falas dos membros da família seriam recebidas nas mesmas condições. O Joãozinho fala, o papai fala, a mamãe fala, a vovó fala, é tudo recebido igual, todos têm o mesmo valor. O próprio senso comum nos faz perceber que a fala de um pai, de uma mãe ou de um filho não pode ser recebidas como iguais. Na família, cada um fala a partir do lugar que ocupa e que lhe é designado na estrutura familiar. Ou seja, cada fala da família expressa, antes de tudo, um lugar de onde se fala.
É muito importante que, por lugares na família, a gente está entendendo uma função a ser cumprida diante da criança. Hoje, por coincidência, eu atendi 2 jovens casais em seguida. E parece que eu fiz exatamente a mesma coisa. No fim, eu estava até meio esquecendo de qual era o nome do primeiro casal, porque exatamente havia ali, nos 2 casais, uma confusão total nos lugares da família. As filhas do primeiro casamento mandando na casa do segundo casamento, bagunçou tudo, né? Então, eu costumo brincar que no casal e na família é cada macaco no seu galho. Quando a macacada começa a se misturar dos galhos, sofrimento à vista. Tem o galho do casal, tem o galho dos filhinhos, tem o galho da vovó e do vovô, da titia, dos amigos, etc. Né? Então, se a gente pensa como função, a função materna pode ser cumprida pela mãe, pela avó, pelo pai. Os pais podem ser 2 homens ou 2 mulheres. Enfim, a função tem que ser cumprida de alguma forma. Aí não tem jeito, ela tem que ser cumprida. E eu penso que uma das tarefas iniciais do analista de casal, quando você começa a conhecer o seu casal e de família também, é identificar quem fala de que lugar, né? Começa por aí. E aí eu vou dar uma citação de Heger. Eu gosto muito de Heger. O Heger e o Caes estão vivos. Eu gosto muito do Heger. Ele diz: a família, diversamente dos grupos informais, tem como primeiro organizador o Édipo e suas transformações. É isso justamente que caracteriza a família, a sua razão de ser social. Ele continua: é o Édipo de cada parceiro que intervém no primeiro organizador da vida familiar inconsciente. Qual é, gente, o primeiro organizador da família? Me digam. O que primeiro organiza uma família? Ninguém se arrisca? Gente, é escolha amorosa. Como começa a família? Começa com uma escolha amorosa. E como é a escolha amorosa? São os objetos parentais interiorizados que constituem o núcleo do inconsciente familiar. Porque vocês sabem, quando a gente atende o casal, eu não estou convivendo, relacionando somente com o par de indivíduos à minha frente, mas, no mínimo, com mais 4. E, dependendo da família, com 6, com 8, porque é o João e a Maria, o papai e mamãe de João, o papai e mamãe de Maria. Depois tem os vovós aqui. Às vezes tem um tio importante, tem uma pessoa importante, que contribuíram para a constituição subjetiva daquele casal. Então, você não tem só um casal. Você tem o casal e tem o transgeracional, né, que vai passando ali. Heger diz que o núcleo do inconsciente familiar é formado pelo conjunto desses fantasmas, são verdadeiros fantasmas, né? Vocês veem que o símbolo da psicanálise casal e família da Sociedade de Psicanálise é aquele quadro da Frida Kahlo, que tem papai e mamãe, depois tem os avós e tudo. Aquele é um quadro símbolo da terapia de família, porque a gente não está lidando com o casal, a gente está lidando do que vem aqui, às vezes 3 gerações para trás, às vezes mais, né? Nós sabemos que a forma como o indivíduo soluciona o seu enigma de piano vai marcar todos os desenvolvimentos posteriores. Portanto, também, especialmente, a escolha amorosa, a construção da vida conjugal e a constituição do Édipo dos filhos. Trata-se, portanto, de uma transmissão transgeracional
de posicionamentos na família via repressão, sublimação, identificação. Cada novo membro da família vai ocupar um lugar, uma posição que lhe é destinada, e, claro, a partir dessa posição, ele vai operar a seu modo, né? Cada um também tem o seu jeitão de lidar com o que herdou, né? Então, só para enfatizar, o Édipo é a função de interdição de gozo entre mãe e filho, a ser exercida por uma instância terceira, seja ela qual for, tá? É uma função. Aqui eu terminei o que eu me propus, eu acho que eu estou dentro do meu tempo, Marina. Eu gostaria de pedir licença para vocês para dar mais 3 pagininhas para falar das famílias contemporâneas. Vocês concordam? Ótimo. E depois a gente abre a discussão e pronto. Fica mais fácil assim. Então, nós falamos que falar de família hoje em dia, com tudo mudando vertiginosamente, é um risco. Então, muito se tem discutido sobre as consequências das modificações nas famílias contemporâneas, na sociedade em geral, e no próprio arcabouço teórico da psicanálise, né? Esse é um tema extremamente complexo e que fica difícil, eu diria impossível, mas tem que tentar separar questões ideológicas das questões pertinentes à própria psicanálise, né? E, primeiramente, a gente tem que levar em conta que família nunca foi uma instituição fixa, imutável, nem ao longo da história, nem em cada caso específico. Aquela família nuclear, doriana, etc., é a família dos anos 50 na sociedade de subúrbio, que é de classe média, média alta, nos Estados Unidos, dos anos 50. Papai, mamãe e 3 filhinhos ou 4 filhinhos. Não é isso? Isso só existiu nessa época e na fantasia das pessoas. E também não quer dizer que eram todos felicíssimos nessa situação. A família nuclear também conservou dentro de si muitas tragédias, né? Então, as mudanças na família sempre existiram. Aliás, a família extensa é o que foi mais comum, e é o que também é mais comum na nossa sociedade de um certo jeito, porque os grupos se juntavam, né, em torno de tarefas comuns, e vovó, mamãe, titia, todo mundo tomava conta das crianças, não é isso? E tem um ditado africano que diz que é preciso uma aldeia para criar um filho, né? Então, mudanças na família sempre existiram. A maior parte da história, a grande 95% da história, estou chutando, as famílias sempre foram extensas e mudanças sempre existiram. Agora, parece que as mudanças atuais são mais rápidas, a gente está com dificuldade de acompanhar o ritmo da mudança, né? Nesse ponto, vale a pena lembrar que cabe à psicanálise, aliás, a psicanálise e a psicologia clínica, cabe a ela dedicar-se, no caso a caso da clínica, ao alívio de sofrimentos e sintomas. Considerações mais amplas, né? Ah, a sociedade é assim, a família é assim ou é assado, está fora da nossa capacidade, porque requer a contribuição multidisciplinar de várias áreas do conhecimento. Então, essa história de dizer é assim, o trans é assim, o gênero é assim, assado, ou a velhice, etc., nós, terapeutas, nos ocupamos do caso a caso na clínica. Sobre aquele caso, nós podemos tentar ajudá-lo e podemos falar alguma coisa para ele, né? Agora, o que muda na psicanálise diante de novas formas de fazer família? Tem gente que já enterrou a psicanálise aí há muito tempo. Aliás, a psicanálise vive sendo enterrada desde que Freud a inventou. Eu gosto das contribuições do Spivakov,
que infelizmente faleceu ano passado, e é uma perda inestimável em vários sentidos. Ele faleceu moço. E eu tenho uma predileção especial pelo Spivakov, porque ele escreve tudo o que eu escreveria se eu fosse ele. Então, quando eu leio o livro do Spivakov, eu fico dizendo, puxa, mas fui eu que escrevi isso aqui. Então, o que ele diz? Atualmente, ele diz que muita coisa mudou, né? Por exemplo, atualmente, o masculino e o feminino é apenas um eixo, entre outros, no ordenamento dos casais amorosos e parentais. É claro que não se pode mais dizer que se espera de um sujeito que se identifique com o genitor do mesmo sexo, porque pode ser que esse genitor não exista. Da mesma forma, não se pode postular mais o Édipo, como eu falei para vocês, tal como Freud o concebeu, como matriz formativa do psiquismo, quando muitas crianças já não são criadas por papai e mamãe. Aliás, na população brasileira, 53% dos lares são constituídos e dirigidos por mulheres. O fato é que na clínica, tanto aparecem famílias tradicionalmente constituídas, como também todas as variações a que elas estão sujeitas na atualidade. De toda forma, nos cabe acolher seus conflitos, sofrimentos, angústias e sintomas e ajudá-las a encontrar uma saída para eles. Agora, a pergunta fundamental é: como é que vai se dar a criação das crianças, né? Spivakov e eu somos muito preocupados com isso. Aí sim, diz ele, a psicanálise pode ajudar. Ele faz uma indicação. No que se refere à criação da criança, que é um aspecto central na formação do ser humano, a psicanálise tem muito o que transmitir à sociedade. O que ela ensina? Ela ensina que a constituição do sujeito requer uma figura que o deseje e que se ocupe de seus cuidados. Não adianta pôr 30 crianças cuidadas por enfermeiras, cuidadoras, babás, da melhor qualidade. A criança precisa de quem a deseje, tenha desejos a respeito dela e que se ocupe dos cuidados, porque se não se ocupar dos cuidados da criança, ela morre. Então, Lacan diria o irredutível da transmissão de um desejo que não seja anônimo. Não pode ser a cuidadora que nem sabe o nome das crianças que ela está cuidando. É um desejo que não é anônimo, é o desejo pelo Joãozinho, pela Joaninha, né? Ou seja, a função maternante. E a necessidade de outra função, que mostre a diferença com esse referente primeiro. Algo que oriente a criança para o mundo que está fora desse amor fundante, do amor mãe-bebê. E a célula narcísica e fechada que os dois criam, porque o bebê precisa disso, que a mãe forme uma bolha lá com ele e que os dois se entendam, precisa disso. Só que tem um tempo, tudo na vida tem um tempo, a natureza tem tempos. Nós aqui estamos comentando que nós nos conhecemos há muitos 20 anos, algumas aqui. O tempo passa, né? E tem que mudar, tem que evoluir. Então, tem que ter uma função terceira que oriente a criança para o mundo que está fora desse amor fundante, ou seja, a célula narcísica, em que os dois se completam, ou seja, a função paterna. Essa função pode ser exercida por qualquer sujeito, inclusive pela pessoa que exerce a função materna. Se a mãe tem o Édipo bem estruturado, o Édipo dela bem estruturado dentro dela, ela sabe cumprir função paterna para o seu bebê e ser mãe também. Essas duas funções são necessárias e, se não forem assumidas, passam a predominar as patologias do narcisismo, as adições, quadros psicóticos, etc.
Sauret, que eu não sei se é um autor ou uma autora, é um autor francês, fala uma coisa que eu gosto. Não há necessidade de família para fazer filhos, cada vez menos, mas para fazer sujeitos, sim. E Tepperman, que tem um livro muito bom sobre família, aliás, é uma coleção, ela diz, a família, isso aqui é citando Lacan, a família resiste, reduzida ao que ela tem de irredutível. O que é irredutível na família? A exigência de uma transmissão dos elementos necessários para que haja um sujeito. Para que haja um sujeito, tem que haver a transmissão dos elementos necessários para que o sujeito exista. Constata-se que a psicanálise contemporânea se encontra frente ao desafio de pensar novos paradigmas para novas situações familiares e, ao mesmo tempo, ir avaliando o que permanece dos conceitos já constituídos. E aí, Spivakov diz, do complexo de Édipo permanece muita coisa de pé, ao contrário do que dizem as más línguas. Especialmente a proibição do incesto, isto é, interdição que deve ser entendida como proibição aos adultos de dispor para seu gozo do corpo das crianças. Esse é o tabu do incesto, né? Isso é a própria essência do Édipo. Paralelamente à proibição do incesto, a aceitação da castração. Em psicanálise, significa a aceitação de uma lei que ponha limites ao desejo. Não é isso, quero que meu filho seja feliz. É o imperativo de gozo, né? Faço tudo para ele ser feliz. Não é assim a vida. Existem limites ao gozo. Então, a castração em psicanálise é a aceitação de que eu não posso tudo, que o meu desejo tem limites. Ainda segundo Spivakov, o que também não muda? Não muda o enamoramento, como Freud o descreveu. Isto é, o reencontro alucinatório, lembra que eu falei? Objeto do desejo para sempre perdido, aquela ilusão de completude. Então, o enamoramento é o reencontro alucinatório com o objeto de amor do passado infantil. Então, diz ele, é uma constatação que as pessoas seguem enamorando-se e que os casais que chamamos passionais são muito frequentes na nossa clínica, né? O enamoramento seguirá dando origem a casais, somente que eles serão menos pautados pela sociedade e muito mais montados de acordo com as singularidades de cada sujeito. Também, diz ele, continuará existindo, eu acho muito lindo esse fim do Spivakov. Ele põe todo o nosso romantismo vivo outra vez. Também continuará existindo o casal como projeto, porque ele diz, o casal não é só um produto da cultura, porque ele engloba a característica da vida emocional do ser humano, isto é, o reencontro duradouro com as condições de satisfação libidinal infantil, o tal do objeto para sempre perdido e sempre desejado. Ele prossegue, as mudanças são tantas e tão grandes, tanto se falou e se fala da capacidade destrutiva do ser humano, que muitos temem pelo lugar do amor no mundo. Mas nada indica que o amor de casal vai desaparecer, ainda que suas características estejam mudando rapidamente em nossa época. A família também vai continuar a existir, modificada, mas mesmo assim família. Ele diz, a família é como a fênix que renasce das cinzas, metamorfoseada e transformada, porém família. Homossexuais, heterossexuais, divorciados, casados, a grande maioria dos seres humanos coincidem com o desejo de terem filhos biológicos ou adotivos e organizar suas vidas em células familiares. O casal, diz ele, é assim como um invento,
cujos códigos os parceiros armam à sua maneira. Homo ou heterossexual, duradouro ou transitório, parece não haver dúvida sobre o direito dos sujeitos adultos de formar famílias como lhes apraz. O que permanece como pergunta para a sociedade é como vai se dar a criação dos filhos, uma vez que a família montada em torno do matrimônio deixou muitas vezes de estar encarregada dessa tarefa. E aqui eu encerro. Vamos conversar. Obrigada, Sônia. Deixa eu passar para outra tela. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Bom, deixa eu falar alguma coisa. Oi, Valderez. Posso falar, Marina? Pode, Bom, claro. Bom, como sempre, né? A Sônia brilhou, falou muitíssimo bem. É um resumo de todas as teses dela, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tem uma profundidade imensa, circula pelos autores mais atuais com uma facilidade, uma proficiência incrível. Gostei muito da sua fala, Sônia, como sempre. Obrigada. Eu queria lembrar uma coisinha, comentar uma coisinha com você. Quando atendíamos casais lá pelos idos, nos anos 80, né? Sei. Tínhamos uma visão talvez um pouco apropriada para a época também, né? E os casais vinham com determinadas queixas mais ou menos frequentes, né? Muito comuns, que era a questão da vida sexual, né? Ausência de desejo da mulher, o homem desejando fantasiando um sexo prazeroso e que ambos gozassem ao mesmo tempo, Isso. fantasias dessa ordem, né? Bom, você acha, na atualidade, que as questões sexuais não estão tão presentes quanto estavam naquela época? Eu acho que está igualzinho. Eu também, por isso que eu Você te também? pergunto. Não, Acho igualzinho olha, tem uma coisa que mudou. Quando eu comecei a atender casal, você também fazem 52 anos. Então, o que acontece? Naquela época, apareciam mulheres que não sabiam ter orgasmo, que perguntavam assim, Sônia, me descreve como é que é mesmo o orgasmo? Quando uma mulher pergunta, me descreve como é o orgasmo, que realmente nunca teve, né? Porque não tem como descrever. Então, vinham perguntas assim, também vinham mulheres que não sabiam assinar o cheque e que, quando se separavam, não sabiam nem assinar o cheque. Né? Então, era outro mundo, Val, era outro mundo. Sim, mas do ponto de vista sexual, parece que as coisas... Olha, eu tenho... Isso mudou, porque eu não sei, eu não tenho recebido mais esse tipo de queixa. Mas a insatisfação sexual mudou, né? Tanto que eu escrevi o meu doutorado sobre esse tema, porque continua aparecendo igualzinho. A insatisfação com a vida sexual muito frequente, seja pela frequência, seja... Porque agora, antigamente, a mulher se dividia entre marido e filhos, né? Agora tem o trabalho e tem o chefe, que manda ela viajar para Dallas para encontrar não sei o quê. Então, a vida conjugal está absolutamente atravessada por outros aspectos da realidade que tornam um namoro praticamente sem espaço. Não sei se é isso que você está se referindo, Val. Estou me referindo, percebo isso também. E, além do mais, o que me chama a atenção é nas diferentes classes sociais, a sobrecarga, né, da mulher, criação de filhos,
casamentos que se desfazem mais rapidamente também, né? Porque quem não está feliz procura outro parceiro, né? Se troca com maior facilidade. E a sobrecarga é imensa. E é interessante isso, porque não é só nas classes mais pobres que a mulher tem todas essas funções e uma sobrecarga diferente, em todas as classes sociais. Então, isso coloca a mulher atual num grau de insatisfação e que talvez eu, aí da minha cabeça, relacione o número de casos de depressão em mulheres, quadro de ansiedade, um número muito grande que se caracterizam com essas manifestações. Uma sobrecarga enorme. Agora, tem uma coisa para trazer o tema aqui para o nosso CEAF. Gente, o que eu fui aprendendo, né? Porque eu tive no passado, no caminhando, e agora no incentivar, e muita coisa, obviamente, mudou. Agora, o que me chamou muita atenção, que eu fiquei muito impressionada, é o grande número de mães, porque a gente atende grupo de professores, né, no incentivar, e mães também, mas eu, pessoalmente, atendi mais professores. Então, naquela roda de conversa, fica assim, evidente, todas aquelas mulheres que eu atendia, elas eram separadas. O pai estava lá, o pai dos filhos estava lá em algum lugar, uns sumiam, outros não. E elas tinham um namorado, mas o namorado nunca é trazido para casa, só para vir almoçar no domingo e tal. E eu ouvi uma frase mais de uma vez que é assim: quem é louco de pôr um homem dentro de casa? Porque os filhos ficam em casa e elas vão trabalhar. Então, gente, quando eu fui vendo como isso se repetia, quer dizer, as mulheres têm filhos, aliás, os filhos muitas vezes são de pais diferentes, aliás, o que eu mais vi foi isso, filhos de pais diferentes. Os pais se separam ou somem e tal. A mulher cria os filhos com a mãe dela, com a tia, com a vizinha, divide com a irmã, tal. E ela tem um namorado. Mas o namorado é só para ela namorar e o que eu achei engraçado é assim, de vez em quando no almoço de domingo eu convido meu namorado para almoçar, ele se dá bem com os meus filhos, tudo bem, mas ela vai namorar fora de casa, não traz homem para dentro de casa. Então, Val, quando você fala da questão da sobrecarga, a sobrecarga é gigantesca e não é só nas classes mais desfavorecidas, porque as nossas jovens executivas, jovens advogadas, também. está uma verdadeira loucura. Eu não sei como essas moças aguentam. Mas o que está me chamando muita atenção, e você falou em pós-doc, eu comecei a idealizar, mas parei, porque a gente resolveu escrever o livro, mas uma coisa que me passa pela cabeça era o seguinte: gente, a gente precisa estudar rapidamente a função do homem na nossa sociedade, porque está ficando tão descaracterizado qual é a função deles, especialmente estou falando da população ceafiana, né? Porque eles são postos para fora. E daí eu pergunto, né? Eu perguntei, mas onde ele mora, o seu namorado? Ah, mora com a mãe dele. Quer dizer, está havendo uma infantilização, sabe? Outro dia, alguém me falou, o homem está caminhando, o homem, ser humano masculino, está muito rapidamente caminhando para ser, como é que é? Para ser carregador. Eu falei, por quê? Porque hoje tudo pode ser feito com o toque, com o clique. Só precisa do homem para carregar coisa, porque ele é mais forte que a mulher. Tinha uma outra profissão também que servia para homem, era carregador e outra coisa, eu esqueci qual é essa outra coisa. E eu fiquei pensando, gente, isso é um absurdo. Essa mudança toda, a mudança da mulher, que é ótima, é muito bem-vinda, né? Como disse a Badanter, não é uma mudança, é da ordem de uma mutação na humanidade. E agora precisa haver um rearranjo
de como fica a relação homem-mulher, porque do jeito que está, realmente está muito complicado. Não sei se vocês concordam com isso. Está muito complicada, claro que está muito complicada. Mas você tocou num ponto que me interessa particularmente, que é a questão do homem, do pai, e que está, cuja função está muito diluída, em que a criança fica em busca desse pai, a menina em busca desse pai, e o adolescente em busca desse pai, que não tem uma presença, que não tem uma, que não transmite uma emoção de aceitação, de carinho e de limite especial. E a mulher precisa dessa ajuda. Ela precisa que o pai ponha um limite. E isso a gente vê em todas as classes sociais. Isso aí parece que se perdeu, né, um pouco a receita. O lugar do homem. Do lugar acho que sim. Inclusive, tem autores na psicanálise mais radicais, eu não gosto de radicalismo, mas, por exemplo, o Lebrun, acho que o Merman também, eles falam do que está acontecendo na nossa sociedade, e o mais estranho, o que chama atenção é o que Lebrun escreve. Ele é belga e ele escreve sobre a Bélgica e as escolas na Bélgica. Você diria, bom, mas na Bélgica, é aqui, né? Que é o seguinte, a falta dos referenciais que caíram todos juntos, né? A religião, a função do pai, o respeito institucional da escola, tudo caiu ao mesmo tempo. Só que o ser humano precisa desses referenciais. Então, o que acontece é que o ser humano fica completamente perdido e vai procurar a função de pai em algum lugar, Val. Nós sabemos que na nossa população o chefe do tráfico dá uma função de pai legal, porque ele põe ordem ali e protege e tal. O chefe do tráfico são governantes totalitários, porque, claro, se eu estou desamparado e perdido, porque não tenho referencial, eu preciso de alguém que diga o que é para fazer, qual é o norte, né? Então, o Lebrun escreveu esse livro já antes dessa fase atual que estamos vivendo no mundo todo, mas ele previu tudo isso, o que ele falou está acontecendo, né? Nós não aguentamos viver sem referencial, né? E afetivo. Inclusive, uma coisa que não faz tanto tempo assim que eu descobri, que assim, que não é muito comentado da teoria freudiana porque não ficava bem. Então, agora que eu tenho visto aqui e ali, que o Édipo do menino, por exemplo, não é só o Édipo que ele é envolvido com a mãe e o pai entra fazendo a interdição, né, desse amor intenso do bebê com a sua mãe, mas que também tem o que Freud chamou do Édipo negativo, que é a relação homossexual, né, no desejo do filho com o pai, e que essa situação, o Édipo negativo, é absolutamente necessário para o menino fazer uma escolha heterossexual depois. Ele passa pelo vínculo homossexual com o pai, para depois se tornar um homem que deseja uma mulher. Lacan fala isso de um jeito muito bonito, que ele diz, para depois ele ter, quando crescer, ele dizer, aqui está o que meu pai me legou, se referindo ao órgão sexual e à sua masculinidade. Aqui está o que o meu pai me legou. Eu acho tão linda essa frase. O que na psicologia social diria o modelo. É um modelo, a importância do modelo, o modelo masculino, que a criança precisa. Que a gente chama de identificação. Que a gente chama, e que na psicologia social vai se chamar de modelo. Ou seja, é preciso que o homem reapareça.
Sim. E que tome as rédeas, e que seja o pai que a criança está buscando, né? Que tome as rédeas na função Tome as rédeas paterna, na função paterna. mas não para matar a mulher. Ah, claro, claro. Essa divisão entre mulher e mãe, e homem e pai, tá muito complicada, né? Nos casais que se separam, isso aí está tudo muito complicado. Quer dizer, a mulher, ao mesmo tempo, ela é mulher para o homem e ela é mãe para as crianças. E o homem, a mesma coisa, né? São duas funções. E Como é que tem aparecido isso no consultório, Sônia? Essa dificuldade, essa complicação aí entre os papéis, essa mudança do papel do homem, da função do homem na sociedade. Como é que você tem trabalhado com os casais sobre isso? Olha, é como, assim, eu digo que é muito confortável ser psicanalista. Cada casal é um casal, cada caso é um caso. Aí a gente vai ver ali o que está acontecendo, o que mantém um tipo de briga, por exemplo, né? Então, aí você, por exemplo, você vai ver de que identificações isso parte, né? Então, às vezes, eles estão brigando, daí eu pergunto para um deles, escute, a sua família de origem se brigava assim? Daí eles levam um susto, né? É boa essa pergunta para desmontar a briga. E daí começa a contar, não, na minha família era assim, era assado, daí o outro diz, não, na minha e tal. Então, são identificações. Nós somos resultado, nós somos uma colcha de retalhos de identificações. Eu estou falando a minha linguagem, gente, porque senão eu me perco, tá? Nós somos uma colcha de retalhos de identificações. E muitas não coincidem, não conjuminam, né? E o outro é outra coxa de retalho de identificações, né? Então você pergunta, mas o seu pai tratava a sua mãe assim? Não, eles eram muito amorosos um com o outro. Mas daí ele vem com outra história, a história dele, por que que ele trata desse jeito. E aí, quando ele percebe de onde vem, já temos um desmonte da coisa, já perde um pouco a graça da briguinha repetitiva, entendeu? Porque, na realidade, a compulsão à repetição conjugal, quer dizer, sabe aquela briga de casal que vão morrer com 96 anos, os dois brigando igualzinho, aquela ranhetice que a gente conhece? Na realidade, é aquela busca de algo que não vai ter, porque o objeto de amor é para sempre perdido, nunca vai ter daquele jeito. Então, não adianta reclamar muito, tem que viver o luto. Agora, de qualquer jeito, não tem nem a ilusão de que alguma coisa possa suceder ali que preencha as ilusões amorosas, que tem a ver com companheirismo, com carinho, né? com afeto amoroso. Né? Então, Sônia, Desculpe, sim. desculpa, não, achei que você tinha. Não, você termina, achei que você tinha terminado isso, mas você falou no começo que num outro momento que você e a Tereza estiveram juntos, ela ficou muito brava, e eu fiquei um pouco curiosa o que foi essa braveza da Tereza, o que foi que você disse. Você viu que hoje a Tereza não ficou brava, porque eu escapei. Não, eu estava falando, né, Tereza, sobre função materna, função paterna, e eu sempre gostaria de falar de função fraterna e nunca consigo, porque nunca dá tempo. Mas eu falei da função... Ô, Tereza, depois, se não foi isso que eu digo, se você me corrige. Mas o que está na minha cabeça, que às vezes gera revolta nas jovens que me ouvem, é quando eu falo de função de pai, que perante a criança, na medida que o pai é que entra na relação dual e ele entra como terceiro, não o pai ajudante de mãe que dá mamadeira, troca a fralda de cocô, não é isso. É como ele entra como terceiro, convidando a mulher para ir para o quarto com ele,
Hoje o papai e a mamãe vão sair para jantar fora, você fica aqui com a vovó, com a titia, né? E, então, o pai entra com o desejo dele pela mulher, e a mulher aqui tem que também cumprir o seu papel, ela tem que ter desejo por esse homem, porque se o desejo dela for pela criança, a criança vai ser o namoradinho ou a namoradinha dela para o resto da vida, essa criança está aprisionada na mãe, e não há pai que consiga cortar esse vínculo, porque a criança a mãe põe a criança contra o pai. É pela fala da mãe que a criança se volta para o pai, né? Então, é quando ele entra aí como terceiro que ele tem que se colocar com firmeza, sabe? Então, aí eu sou meio de bicho, né? Cada macaco em seu galho, e às vezes eu digo que o galo tem que pôr ordem no galinheiro. Hoje eu disse isso. E eles entenderam muito bem. Porque não pode, né, juntar filho do primeiro casamento, do segundo, a empregada do primeiro casamento vem no segundo casamento, e aí a patroa dá ordem aqui. Eu falei, escute, vamos pôr ordem nesse galinheiro aqui? Você é o galo, você precisa pôr ordem. Quem tem que pôr ordem aqui é você, sabe? Começando, não permitindo que as suas filhas do primeiro casamento entrem na cama conjugal para dormir os 4 juntos, com a mulher, com a madrasta. Essas coisas são dia a dia da gente. E isto é função do pai. Isto aqui, claro, que a mulher também cumpre função do pai. Agora, se a mulher entra dizendo, suas filhas na nossa cama, ele já vai achar que ela não gosta das filhas dele. Então, existe uma sabedoria de saber ser pai com justiça, firmeza e muito afeto, né? É isso que a Tereza achou que era machismo meu. Foi, Tereza? E ela está sorrindo aí, eu até queria Ela ainda entender. acha. Eu estou querendo entender esse sorriso da pai Tereza. nunca vai acordar a cada 3 horas de madrugada, entendeu? Então, esse cansaço ele nunca vai ter. Foi nesse sentido. Não, tudo bem, mas isso aí são outras questões. Eu acho que isso que a Tereza trouxe é uma questão de progresso da sociedade. Se você vê nas sociedades lá do norte, as escandinavas, eles têm uma divisão muito mais, já está tendo, muito mais equalitária. Que realmente não é só que o pai troca a fralda de cocô, não. Eles realmente revezam e os dois podem trabalhar, e os dois podem ter tempo de lazer, e os dois podem estar com os filhos. Tudo que eu ouço das sociedades lá do norte já se conseguiu. Mas a gente é atrasadinho, Tereza. A geração de vocês ainda vai viver coisas melhores. Mas já melhorou muito. Mas mesmo quando Gilda, a gente... não, vou dar a palavra para a Gilda, que a Gilda está querendo falar faz um tempo já. Mas eu espero. Não, vai. Não, só um pequeno comentário. Sônia, parabéns, como sempre, é uma alegria sempre ouvir você falar. E para mim muito interessante, porque você fala de um outro referencial diferente do meu. Então, é muito interessante perceber as intersecções, as diferenças. Está sendo um enorme prazer estar aqui. Quanto à questão do homem, do marido não é para homem, um novo não põe dentro de casa e tal, tem uma peça que apareceu há uns meses atrás, que tinha um cartaz, saiu até nos jornais, que era assim, procuro o homem da minha vida, vírgula, marido já tive, né? Que engraçado. Eu sei que quando eu conto essa história rindo na frente do meu marido, que é o marido há 55 anos, mas os 4 de namoro, ele sempre fica bravo e acha que é uma coisa meio ofensiva. O marido, como se fosse uma frase muito humilhante ou desconsideradora com os homens, que não devesse ser dita. Bom, mas, enfim, é só isso. Só queria te cumprimentar e dizer que está muito bom ouvir tudo isso. Obrigada, querida. Vocês. É sempre um prazer. Para mim também é muito gostoso estar aqui. Ouvir a Sônia. Você quer falar, Tereza? Você estava... Não? Vocês são... Eu acho que tem vou só ler um comentário que a Marileia fez aqui no chat.
vou ler para todos, enfim, para a Sônia, ela diz, ótima abordagem, como é importante refletir sobre as relações conjugais para compreender os filhos, fruto dessas relações. Muito obrigada. A Marileia é coordenadora do Ana Rosa, tá? Ai, que ótimo. E eu vi que ela já me mandou uma mensagem aqui, mas eu ainda não li. Ouvi a reunião com a Sônia, achei ótima reflexão sobre relação conjugal e filhos, assim dá para compreender um pouco das reações de nossas crianças e adolescentes no contexto atual. Obrigada por compartilhar o link da reunião. Ô, Marileia, e eu agradeço muito você ter vindo, porque eu ouço falar de você e agora você veio aqui no meio da gente. Mas ela já saiu, mas eu digo isso para ela. Tá bom. Eu digo isso para ela. Tá bom? Muito bom. Então. Alguém tem alguma outra questão para colocar, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat o que tem. Então, acho que tá bom, gente. O silêncio mostra que talvez estejam refletindo, né? Eu sei que é uma abordagem diferente do que vocês têm, né? A maioria. Mas eu estou sempre muito disponível para conversar com vocês sobre ela. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu achei muito interessante quando você falou da estética do bem-dizer. Né? Eu acho que realmente a gente está vivendo um momento onde está sendo muito valorizado isso de tem que falar tudo, tem que dizer tudo. E eu fiquei assim, muito curiosa, né? Você tem tanta experiência, como é que você lida com isso, com os casais? Como é que isso aparece? Aliás, eu me dei conta que, eu me dei conta que a Gilda está aqui. A Gilda também tem 52 anos de atendimento de casal e família, não é, Gilda? É a Val, você e eu. Olha, a arte do bem-dizer, eu acho que tem que ser muito trabalhada para os casais. Claro que não desse jeito que eu estou falando aqui com vocês. Mas eles se falam cada coisa e começam umas discussões tão agressivas e tão repetitivas, sabe? E às vezes a mulher, ela tem uma voz aparentemente meiguinha, mas ela fala cada barbaridade, sabe? De repente, dizer a sua perna é muito fina. É claro que na cabeça de um psicanalista, a perna fina implica em outras considerações do que também é fino ou pequeno, né? E a perna é fina, você é feio. Gente, como é que pode destruir a autoimagem do outro? Eu acho que antigamente a nossa geração era mais educada. E a gente não falava, né, Bel? A gente era mais educada. A gente não falava certas coisas, a gente tinha cuidado no que falava. E na relação, veja, a masculinidade é sustentada pela feminilidade da mulher. E a feminilidade da mulher é sustentada pela masculinidade do homem. Se a mulher ataca a masculinidade do homem, ou o homem ataca a feminilidade da mulher, o que sobra para o casal? O casal acabou. Sabe? Agora, por que as jovens, aí eu estou generalizando, coisa que eu não gosto, por que as jovens, mas eu acho mais as meninas, eu acho que as meninas foram educadas para serem profissionais, super bem-sucedidas e ganharem, serem independentes economicamente, tudo isso é ótimo, a gente valoriza tudo isso sim. Agora, de repente, por exemplo, eu ouço uma cliente dizer assim, eu vou ter aula, grávida, né, para ter o bebê, eu vou ter aula de como segurar o bebê, porque... Eu falei, aula para segurar o bebê? Porque eu não sei segurar o bebê, e eu vou ficar nervosa na hora. Então, eu vou no hospital, e no hospital vai ter aula para aprender a segurar o bebê, para aprender a dar banho, e para aprender a amamentar.
Amamentar, que precisa de ajuda, talvez tudo bem, mas dar banho também, mas segurar o bebê. O que fizemos com as nossas jovens que não sabem segurar um bebê, né? Então, sabe, algumas coisas de criar filho se perdeu, né? E essas moças, elas, para serem iguais a homem, eu acho que... Eu sou feminista, tá? Cadê a Tereza? Tereza, eu sou feminista. Mas acontece que uma coisa é você separar a justiça no tratamento, né? Se o trabalho é igual, o salário é igual. Maltratar a mulher não pode, não pode, sabe? A questão da justiça não se nem se questiona. Agora, sabe, certas formas de se relacionar com o seu companheiro, ou eles de se relacionarem com ela, por que eu vejo mais nas meninas? Porque elas foram educadas para serem autônomas, independentes, profissionais, bem-sucedidas, etc., etc. E não sabem como se relacionar com o homem. Então, elas atacam a masculinidade. Eu já vi cliente na minha sala dizer que o pênis dele era muito pequeno, e ela não usou essa palavra. Né? Muito pequeno. Bom, claro, ele vai ter o quê para ela? Impotência, sabe? Então, impotência, ejaculação precoce. Então, isso é jeito de falar com o homem, não tem noção, entendeu? É uma coisa que a parte ruim do feminismo é de criar uma guerra do sexo, né? É uma mulher contra homem. Isso é uma bobagem, né? Como diz o Spivakov, os casais apaixonados e que querem constituir casal são a maioria na nossa clínica. Os seres humanos continuam querendo formar casais, constituir família e se amarem. E agora é a última coisa que eu vou falar. E sabe por quê? Porque o ser humano, além dos objetos de desejo para sempre perdido, o ser humano tem terror do desamparo. O ser humano, quando nasce, ele é totalmente desamparado. E se ele não for amparado, ele morre, né? E nós todos carregamos o medo primordial do desamparo. Então, a gente precisa de outro ser humano que nos dê amparo. Não só quando estamos com problemas na vida, mas porque o ser humano nos forma, nós somos formados na relação. Já dizia a Buber, no princípio é a relação, né? Então, se não é o desamparo. Então, tem medo do desamparo, mas ataca o homem. Bom, sabe? Temos muitas incongruências, né? Mas é assim mesmo, eu não sou pessimista, não. Eu acho que fase de mudança intensa, a gente dá esses desencontros mesmo, mas depois arruma um novo equilíbrio. Espero que chegue. Tá bom, gente? Espero que eu não tenha falado nenhuma bobagem, porque foi gravado, né? Vocês acham que eu falei alguma bobagem? De jeito nenhum, Sônia. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom. Foi um prazer, gente. Eu agradeço a todos também presentes. Tchau, muito gente. obrigada, Sônia, foi maravilhoso estar com você e os seus conhecimentos. Que bom, Ana, te ver. E a sua atualidade. Vou aguardar o próximo livro. Tá bom, ele está saindo. Tchau, então. Tchau.